Olá, amados. Vamos conversar aqui sobre o tema inveja, que é muito importante a gente entender sobre isso no nosso dia a dia. Sobre o invejoso. O invejoso é uma pessoa falsa. A gente vai entender aqui hoje o que acontece realmente com a pessoa invejosa. O invejoso ele não consegue reconhecer a sua zona escura. É porque, então, como ele não reconhece, ele faz questão de gritar ao mundo, e hoje, pelas redes sociais, acontece muito disso. Ele vai gritando ao mundo assim: ai, você não é nada, ai, você quer as coisas do seu jeito, ai, você é isso, ai, você é aquilo. Como ele não reconhece a própria zona escura, ele fica vivendo a sua vida. Quando tudo que ele fala para você, ele está falando de si próprio. É, é, então, tudo assim nele dói. Tudo que ele vê assim de progresso em você dói muito nele e incomoda. E daí então ele faz questão de ficar gritando para o mundo que o outro é nada. E então ele fica atacando. E sempre assim que uma pessoa está assim, se, tendo um desejo de criticar você de uma forma clara, rebaixar, a pessoa está falando dela mesma. E, e ela fica dando bandeira, né? Mas ela assim, ela própria, o invejoso, a invejosa, não percebe, porque ela vive numa zona escura, que agindo dessa forma, ela dá bandeira, que a felicidade do outro, a paz do outro incomoda ela. E então a inveja é um reconhecimento de que você é menos e que você vive de forma inconsciente. E essa dor oculta que o invejoso sente é como assim um esgoto, né? Um esgoto de dor que não tem fim, que não tem fim. E esse esgoto vai para o emocional, vai para a alma e vai minando a saúde do invejoso. Ele vive assim entre os excessos, né? Você pode ver quando uma pessoa ela vive num excesso porque ela é invejosa. E às vezes não é invejoso de uma pessoa só, invejoso de muitas pessoas que ela gostaria de ser daquela forma. Então ela passa a viver nos excessos. Ou é muito isso, é muito aquilo, é muito gordo, é um magro exagerado, ou na página social dela só vai falar daquele assunto determinado. Tem pessoas que só falam de política, mal da política, outro vai sempre falar mal dos animais em gerais. E ele sempre tem excessos. Você tem até mal-estar de entrar na página dessas pessoas, que elas sempre estão ali em algum excesso. E, e, e porque elas têm necessidade de vomitar o ódio nas redes sociais. Então, você não cuida, você é isso, você é aquilo, quando ela está falando de si próprio. E a pessoa sempre está falando dela mesma, né? E, portanto, ela precisa assim estar o tempo todo destruindo o outro, e porque esse outro, para ela, ela vê assim, essa pessoa sempre no sucesso, bem-estar, em paz, alegre, e vai irritando ela. Isso irrita ela, né? Isso tira ela do sério. E o triste disso tudo é que a inveja, ela está sempre ligada com pessoas próximas, né? Porque o invejoso, ele não inveja uma pessoa que está lá no Egito. Não tem nada a ver com ele.
né? Se o cara tá, o carro dele já até voa, não tem importância para o invejoso, porque não é da convivência dele. O invejoso, ele inveja as pessoas próximas, e principalmente os parentescos. E porque ele não tolera a sua paz, sabe? Shalom. Ele não tolera a sua paz, a sua alegria, vê que você está sempre lá, bem, em paz, bem sucedido. Ele não tolera, ou ela não tolera. E alguém assim que brilha vai deprimindo o invejoso. E ele para de crescer, ele para de se desafiar. Ele para de se desafiar, por isso que ele deprime. Tem muita depressão, os invejosos. Porque a culpa dele ser assim, dele não ser ninguém na vida, é você. É o pai que já morreu, é a mãe que já morreu, é você. Sempre é o outro. Ele não consegue olhar para si próprio e entender que tudo que ele começa, ele para. Ele não dá continuação, mesmo quando ele entra no emprego, ele não fica muito tempo, logo ele arruma confusão dentro desse emprego. E a inveja é uma impotência, uma incapacidade de produzir assim a própria felicidade. Por isso assim ele fica mirando tanto na felicidade alheia. E o invejoso, você pode ver que quando você está falando com uma pessoa invejosa, ela não te olha nos olhos. Ela não consegue te olhar nos olhos, porque tem a falsidade. E ele se sente menor, e sente menos que você. Um sentimento de menos-valia é muito forte. Então, e ele tem assim, a face dele é sempre tensionada. Ele nunca está assim relaxado, a face dele é sempre tensionada. E quando a pessoa assim se sente assim inferiorizada em relação a você, o sentimento sempre que vai aparecer é inveja. A relação péssima assim que você tem com você mesmo, né? A pessoa tem uma relação péssima consigo mesmo e que odeia a felicidade alheia. O invejoso vê você como se fosse o demônio, né? Você tem tudo o que ele queria ser, o que ele queria ter, ele queria ser como você. E então, como ele não consegue, ele passa a te destruir. E não aguenta ver as suas qualidades, a sua magnificência, então ele passa a te destruir. E o interessante é que o invejoso ele tem inveja até da sua bondade. E eu já tratei assim de pessoas assim, hoje eu não faço mais isso de forma alguma, mas já tratei de pessoas assim conhecidas, parentes, né, com pessoas com um parentesco, e próximos, parentesco próximo, para não falar mais diretamente, e que você ajuda, e a hora que a pessoa é ajudada, ou ela faz uma regressão que ela vê que não dá para fugir daquilo mesmo, que é aquilo que acontece na vida dela, ela vai ter inveja do seu profissionalismo, ela vai ter inveja da sua bondade, então ela retorce, ela torce tudo. Ela vai dizer que você não ajudou porque você é competente, você não ajudou porque você é bom, você ajudou porque você é um demônio, é porque você queria saber da vida dela. E então eles retorcem todo o bem que você faz, né? E o bem dos outros, as pessoas boas, é a causa do desespero dela, né? Então a pessoa passa assim, se vê assim, injustiçada. E o invejoso, assim, nunca se dá bem. Ele nunca se dá bem. O invejoso, assim, ele nunca entra para a história.
Eu não conheço nenhum invejoso que entrou para a história. Então ele fica até atacando de todas as formas. Então, o que a gente tem que fazer diante do invejoso? Não desacelerar, porque Deus está com quem faz o bem, com quem está sempre estudando, sempre pesquisando, sempre usando o tempo para coisas úteis. Então não desacelere por causa do invejoso, porque o invejoso ele sempre é falso. Tudo que ele vai dizer para você é falso. Se você reforma o seu consultório, o invejoso aparece, ele anda em tudo, coisas novas, bonito, cheiroso. Ele não diz uma palavra. Ele não consegue dizer uma palavra. Esse é o tipo do invejoso. E tem o tipo do invejoso que ele vai criticar até aquilo que não dá para criticar. Ele sempre vai achar uma coisinha para falar. E se você cortou o cabelo, você cortou o cabelo, mas era bonito comprido, porque já cortou, então agora é bonito comprido. Se você emagreceu, você está incomodando ele. Qualquer coisa que você faça, você está incomodando. E ele vai dar um jeito de retorcer e de virar no avesso. Ou invejoso também, aquelas pessoas que tentaram te destruir de todas as formas, parentesco também, tenta destruir você de todas as formas. Quando não consegue ver que você já está lá com um carro caríssimo, que você está com roupas bonitas, que você está com joias caras, que você está vivendo, de certa forma, num determinado luxo, ainda ele começa a bajular. Aí ele começa a bajular para ver se ele consegue arrancar alguma coisa de você ou viver um pouco disso. Então ele faz assim: eu não preciso desse seu consultório aí que você reformou, não precisava fazer tudo isso, podia atender num lugar mais simples. Eu não preciso dessa casa enorme que você vive, eu qualquer coisinha tá bom. Eu não preciso desse carro de luxo que você vive, o meu é simples, eu vou da mesma forma. Eu já tive patrão assim, de que quando eu trocava de carro, e carros bons, ele chegava a esmurrar a parede, esmurrar o próprio carro dele. Esse carro meu aqui, ele leva da mesma forma onde o seu leva. Então eu dizia assim, claro que sim, mas o meu leva com conforto, né? O seu leva de uma forma básica. Carro para mim não é luxo, para carro para mim é negócio. Não, carro para mim é luxo. Negócio para mim é outra coisa. Então, a pessoa fica tentando diminuir a sua atitude que você teve, porque você vive melhor, você é funcionária dele e vive melhor, porque você não trabalha só para ele, então que você sabe fazer negócios melhores que ele, então ele tenta ficar te diminuindo. Não preciso desse carro, não preciso dessa roupa, não preciso dessa joia, não preciso desse comportamento. Ele tenta ficar te diminuindo. E você vê que os invejosos são sempre pessoas próximas. Ou pessoas assim, agora até engraçado aqui, mas é bem real, pessoas assim que já estão lá casadas de 4 dias a 4 meses, a pessoa muda. A pessoa ali vai estar sempre ali emburrada, cabisbaixa, te criticando, porque a vida dela já virou um inferno. É tipo assim, ela sente assim, que a porta do céu fechou e a porta do inferno abriu. Então ela passa a criticar todo mundo pela frente. A gente vê muito disso, não só em coleguinhas próximos, vizinhos, a gente vê muito disso em parentesco. Que ele chega na sua casa, ele fica tão incomodado, né? Incomodado com o que ele vê, que ele começa a criticar até onde não tem condições de criticar.
E você vê claramente ali o sofrimento, que aquela pessoa está assim, que nem um esgoto de escuridão e de fedor, que ela não consegue lidar com aquilo. E ela não consegue fazer um elogio para nada. E então, assim, a gente não deve se discutir com pessoas perturbadas. E tipo assim, ai, eu postei alguma coisa ali de uma pessoa bacana e ou de um parentesco e o outro parente foi lá e começou a fazer sujeira na página. Então, ela fala assim: "Ah, eu falo com a pessoa, eu falei com a pessoa falou que não vai fazer mais". Não, são pessoas perturbadas, elas fazem de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, porque elas não têm o cérebro de uma forma equilibrada, harmonizada, que se tivesse, ela nem fazia isso nenhuma vez. Ah, já fez uma vez, fez duas vezes. Não, a pessoa equilibrada não faz isso. É para isso que existe. Eu curti, eu não curti, eu curti, eu amei. Tem várias formas lá, mas se eu não gostei, eu não coloco a minha cara numa postagem de uma pessoa que eu não gostei. Não preciso me colocar ali. Se eu estou me colocando, eu estou me incomodando com aquilo. Então, a pessoa não pode usar o outro para testar um terceiro. A pessoa deve se escrever qualquer coisa ali na página dela, assinar o nome dela, então vai testar o fulano. Porque o fulaninho não vai gostar de curtir coisas que ela também postar, que ela está falando, não vai gostar. Vai invejar também, né? Então eu não posso responder por pessoas perturbadas. Nós não podemos usar pessoas para testar algumas pessoas. Tem pessoas que são perturbadas. Eu lembro assim que quando eu entrei para trabalhar no hospital psiquiátrico, que eu fui chamada para trabalhar e fui toda encantada, era novinha, acho que eu tinha 23 anos, 24, novinha. E entrei com aquela esperança de que todo mundo é bom. Todo mundo é bom, é só passar a mãozinha, dar carinho que fica tudo bom. E não é bem assim. E bem naquele momento chegou um paciente totalmente perturbado e o psiquiatra falou assim: já amarra ele, né? Amarra as mãos, amarra as pernas. Eu falei: não faz isso. Eu sou boazinha, né? Eu não falei eu sou boazinha, mas eu tava achando boazinha. Eu converso com ele. E então ele disse assim: tá, então lida com ele. Ele jogou a cama para cima e ficou esperando voltar. Aí ele falou: então, psicóloga, fala com ele. E eu entendi que tem pessoas que são perturbadas e que não tem diálogo. Você precisa amarrar para acalmar, para medicar. E é um processo muito lento que pode levar a vida toda, como pode levar até muitas existências. Que tem pessoas assim que já fizeram tanto mal para os outros que não consegue se equilibrar com uma, duas sessões de terapia e uma boa conversa. Não, são pessoas perturbadas. E a gente não pode ficar fantasiando, né? Ah, eu consigo, ah, eu faço. Não, daqui a pouco leva uma paulada. Já levou pauladas dessa própria pessoa, mas daqui a pouco leva uma pior. Mas a pessoa, ela fica na ilusão, né? Como eu estava ali, novinha, de que uma boa conversa você conserta uma pessoa que vem perturbada de muitas existências. Então, a gente deve, nessa hora, ficar sabe? E sair correndo. Ou a pessoa que fica mimando a pessoa, né? Tem gente que fica assim, que fica mimando a pessoa perturbada. Ai, querida, eu entendo você, sabe? Eu entendo você e você não faz mais isso. E aí a pessoa perturbada fala assim: ai, tá, não vou fazer mais. Claro que vai. Assim que ela tiver um excesso, beber demais, fumar demais, usar lá um remedinho a mais, fazer brigar com o companheiro, brigar com os filhos, ela vai fazer de novo.
É claro que vai. E porque a pessoa, ela é perturbada. E então você fica mimando o doente, você não cura. Às vezes um bom coice, você pode fazer a pessoa parar para pensar, né? Você ficar lá protegendo, você não está ajudando em nada. Então, a inveja levou Jesus Cristo para a cruz. Como assim, Maristela? Né? Porque a bondade dele incomodava. Assim, quando a gente assim, quando é bom demais com uma pessoa que não merece, e tá, você passa a incomodar, né? Porque a pessoa não merece, porque a pessoa ela é invejosa, e toda pessoa invejosa, ela é falsa. Então, você passa a incomodar aquela pessoa, e a sua bondade vai ficar incomodando. E, então, todo bem que você faz, ela vai reverter no mal. Não, você não fez porque você é boa, ou porque você é boa profissional, porque você queria saber da minha vida. E ela vê você como um demônio. Mas a inveja, né? Para encerrar isso aqui, a inveja, ela tem um cumprimento de propósito. Qual cumprimento de propósito, Maristela? Quando a pessoa está te invejando, quando ela está criticando, quando ela está se incomodando com você, quando ela está te perseguindo, ela passa a te perseguir. Você posta uma coisa, ela vai lá falar mal de você. Ela está te perseguindo, você está no caminho certo. Continue andando que você está no caminho certo, porque ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. E se tiver até acidentado, já desvia para não ter que cuidar, para não ter que socorrer. Imagina então o cachorro morto. Então, se você está incomodando, você está muito vivo. Você está brilhando, você está incomodando. Porque qualquer um assim que estiver na rota certa do destino, na rota certa do destino, está sendo invejado. Ninguém escapa. Quando você está na rota certa do destino, você está lá brilhando, você está sendo invejado. Ninguém escapa. Nem Jesus escapou, quem é nós? Quem somos nós, né? E as pessoas assim que nos invejam, assim, é pura benção. É pura benção, né? Quando você vê assim, alguém lá que está criticando, alguém que está perseguindo, é pura benção, porque ele está mostrando que eu estou no caminho certo, eu estou incomodando. E eles sempre nos levam para outros e outros e outros lugares ainda melhores e maiores. Eles, assim, são os nossos estimuladores. E quando você, assim, inveja quem tem um propósito de vida, só acelera o processo dessa pessoa. E o pior castigo para o invejoso é ele sentir e perceber que já perdeu anos, anos, anos e anos da sua vida te invejando, deixando de viver o próprio sonho. Que triste. Gratidão, amor sempre.